disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Teu povo é mesmo teu povo, tua igreja é mesmo tua igreja, teu local é mesmo teu local. Aleluia, estou muito satisfeito de voltar a essa casa. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas. Seja dado, Senhor, amém. Como eu não consigo abraçar todos, por favor, localiza 3 irmãos. Você pode dar uma saudação calorosa no nome de irem para a página da Adonai Coimbra, vão ver o que Deus fez naquele lugar. Maravilhoso. Eu sabia que a igreja estava em oração a favor do seu apóstolo. Muito obrigado por tudo, meus amados. Trago saudações calorosas da minha família. Aleluia. Deus abençoe vocês. Uma saudação calorosa. Aleluia. A mamãe Paula mandou beijinhos, saudações muito, muito grandes para a igreja. Aleluia. Deus seja louvado por isso, amém. Então vamos para a palavra de Deus, queridos amados. Hoje eu tenho algo muito importante para passar. Deus tem colocado no meu espírito. Vamos tratar desse tema, redenção, uma história de amor. Esse vai ser o tema desta manhã. Eu sei que desde o princípio desse mês aqui, estamos a falar sobre a ressurreição, né? O pastor abençoado falou sobre a Páscoa, eu acompanhei a ministração. Domingo passado eu acompanhei a ministração de Josué. Então hoje vamos dar uma espécie de continuidade daquilo que realmente aconteceu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Por favor, você pode ir comigo no livro de Salmos 24. Isso vai ser o primeiro texto que vamos ler aqui. E hoje vamos levar os textos corridos, vai ajudar muito. Aleluia. Salmos de número 24, versículo 1. Glórias sejam dadas ao Senhor. Que telão maravilhoso. Uau. Uau, agora temos tudo para ler a palavra de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Veja como é que a palavra está colocada. O Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quer dizer que todas as coisas que estão na terra não é do governo, é do Senhor. Porque antes do governo chegar, ele encontrar todas as coisas feitas pelo Senhor e o mundo e todos aqueles que nele habitam. Mantenha a sua Bíblia aberta, pode tomar teu assento e aqui vamos começar a nossa ministração. Prezados irmãos, vamos falar sobre redenção porque precisamos entender as doutrinas fundamentais da vida cristã. Você que é crente, você precisa saber quais são as razões pela qual Jesus salvou você. Se você não souber por que você está aqui neste lugar e por que Jesus morreu e ressuscitou, a tua fé vai ser muito débil, a tua fé vai ser fraca, a tua fé não será uma fé viva. E você percebe aqui, a palavra redenção significa comprar de novo o que já pertencia a alguém. Remir significa ter de volta o que já pertencia. Você que está a escrever, escreva isso. A palavra redenção também pode ser a palavra remir, que significa de que eu estou a receber de volta aquilo que já me pertenceu. Recuperar a possessão do que aquilo que já me possuía.
Redenção também significa pagar em troca de algo que já é teu. Significa que alguma coisa que já te pertencia, se ela por algum motivo você a perdeu, você pode pagar de volta para você. Isso chama-se remir, redenção. E você percebe que o versículo 1 de Salmos 24, a Bíblia está a dizer que do Senhor é a terra. Todas as coisas que estão na terra pertencem ao Senhor, inclusive aqueles que nela habitam. Significa que toda a plenitude da terra, seja o mar, o céu, oceanos, tudo aquilo que existe foram criados pelo Senhor. E todos aqueles que habitam na terra, em princípio, pertencem a Deus. Dali que você percebe de que em algum momento na vida, as pessoas perderam essa identidade. Salmos de número 100, versículo 3, a Bíblia fala que sabei que o Senhor é Deus. Salmos de número 100, versículo 3. Vamos lá. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Nós não somos resultado da evolução. Nós não somos resultado de macacos. Nós não somos resultado da ciência. Nós somos resultado do Senhor. Repara, a Bíblia está a dizer que sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Você é criatura de Deus, foste desenhado por Deus. Não é apenas combinação da sua mãe e seu pai, foi Deus que desenhou você. Então a Bíblia está a dizer que, e não a nós mesmos, somos povo seu e ovelha do seu pasto. Você percebe que desde o princípio, sempre as coisas pertenceram a Deus. Deus é dono de todas as coisas, inclusive você. Deus é dono de tudo que acontece, inclusive você. Então, meus amados, quando estamos a falar de redenção, nós estamos a colocar a base de que, antes mesmo do pecado existir, Deus já era dono de todas as coisas. Deus já era dono de todos os humanos. Mas, entretanto, em algum momento da vida, o homem traiu Deus, desobedeceu. O homem fugiu da presença de Deus, pecou contra Deus. É nessa condição, meus amados, como a terra sempre é de Deus, e todos aqueles que habitam nele, havia necessidade de Deus de recuperar. Meus amados, escuta-me. Por mais que o teu filho erra com você, se é teu filho de sangue, você vai recuperá-lo. Você vai encontrar jeito de trazê-lo para ti. Pode ser por castigo, pode ser através de repreensão, pode ser através de conselho, mas você vai encontrar uma forma de você trazer de volta. Uma das dores de cabeça dos pais é ver seus filhos andando em caminho de que? Errado. Meus amados, você vai ver um pai totalmente desorientado quando ele vê a sua própria filha, o seu próprio filho, não obedecendo os caminhos. E tudo que os pais fazem é recuperar o filho. Deus, meus amados, é nosso Pai. E Ele, sendo nosso Pai, não deveria ver a humanidade apenas fugindo da sua presença. Os homens, durante muito tempo, meus amados, procuraram maneira de se recuperar. Mas o homem não consegue se recuperar sozinho, irmãos. Por mais dinheiro que um homem tenha, nunca e dificilmente o homem vai se recuperar a si mesmo. A palavra religião significa religar. Dali que você percebe que tudo que se fez antes de Jesus chegar era fazer maneira de Deus se comunicar com o homem, mas foi impossível. Dali que quando Deus chega em Êxodo capítulo 6, Ele fala de que eu vou libertá-los. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Eu vou libertar esse povo, que vocês pertencem a mim. Eu vou vos levar para uma terra onde vocês vão me adorar. Vocês não são egípcios. Vocês ficaram durante muito tempo no Egito, mas vocês não são dessa terra. Dali que a Bíblia está a dizer que estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Porque sempre a ideia que nós pertencemos a um Deus. E este Deus que nós pertencemos, Ele sempre é o nosso Pai.
Meus amados, escuta que eu vou te dizer. A maior alegria, meus amados, de conversão não é do homem, mas a maior alegria é de Deus. Porque Ele sabe que o homem está voltando para Ele. A maior criatura que Deus criou nessa terra não foram os animais. Foi o homem que Deus colocou na terra. Alguém me diz amém nessa sala aqui? Meus amados, o homem que se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou. Não, não. Deus sempre está por perto. Na maioria das vezes, meus amados, os nossos atos, às vezes a nossa consciência é que nos afasta de Deus. Mas sempre Deus está disponível para recebê-lo de volta. Aproximai-vos no trono da graça para alcançar misericórdia. E você percebe que o trono da graça está sempre disponível? Não é trono de condenação, é trono da graça para alcançar misericórdia. A misericórdia está sempre disponível. O homem que tem que vir, meus amados, reconhecer que precisa de ajuda. A redenção significa é Deus comprando de volta aqueles que sempre foram dele. E a maneira propícia para fazer isso, irmãos, era trazer Jesus de volta. Porque durante muito tempo, irmãos, os homens fizeram tudo para que o homem se ligasse com Deus. Dali que entrou o tabernáculo, vocês sabem. Tabernáculo era a figura daquilo que havia de vir no futuro. Tabernáculo era um lugar, quem pecasse, ele trouxesse algum animal, e esse animal era degolado, era imolado, e os pecados do homem eram colocados sobre esse animal. Mas você percebe, depois de um tempo, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, para quê? Para poder levar os pecados de Israel todo, mas era apenas um ano. Depois do outro ano, o sacerdote precisava voltar de novo para conseguir fazer o quê? Trazer o perdão, talvez apaziguar a ira de Deus durante aquele tempo. Mas vou dizer, meus amados, não queira dizer que eu gostaria de viver no tempo de Moisés. Você não ia aguentar. Não queira dizer que você gostaria de viver no tempo de Abraão. Você não ia aguentar. Porque os sacrifícios que se faziam naquele tempo eram realmente muitos sacrifícios para o homem. Até que Deus encontrou uma forma. Você percebe, irmãos, como um homem que pecou, Deus não ia trazer um animal. Alô? Alô? Vocês estão aqui? Como foi um homem que pecou? Deus não traria um animal. O sacrifício estaria incompleto. Como o primeiro homem que pecou, no momento que pecou não tinha pecado, se tornou pecado. Deus não salvaria a humanidade com um homem pecador. Dali que era necessário Deus encontrar um homem. Abraão não tinha condições para fazer isso. Moisés não tinha condições para fazer isso. Os profetas não tinham condições para fazer isso. Porque cada um deles havia um pecado sobre eles. Não é porque só tinham pecado, mas o pecado de Adão tinha condenado a humanidade. A Bíblia está dizendo, por um pecar, todos pecaram. Você se lembra desse texto? Um pecou, condenou a humanidade no pecado. Mas era necessário aquele que não tinha pecado vir para a humanidade para trazer de volta aquilo que o homem tinha perdido. Nós tínhamos perdido a identidade de Deus. Meus amados, Adão no jardim não orava como nós oramos hoje. A Eva no jardim do Éden, ele não procurava Deus como fazemos agora. Não adorava como nós adoramos hoje. Por causa do pecado as coisas mudaram. Mas era necessário trazer de volta aquilo que era necessário. É por isso que Jesus vem. Aleluia. Vamos ler o livro de Mateus capítulo 20. Versículo 28. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabia qual era a missão propícia dele. A missão principal de Jesus na terra é resgatar de volta você. Meus amados, nós podemos cantar na igreja, podemos adorar na igreja, podemos pertencer a grupos na igreja, mas a principal fonte pela qual nos traz aqui, não é isso que eu acabei de citar. É Jesus alcançar você. É Jesus encontrar o teu coração. É Jesus encontrar a sua família. A Bíblia está dizendo que Ele veio para resgate de muitos. Ele deixou o seu trono, meus amados. Ele é o Rei da glória.
Ele é o Pai Todo-Poderoso. Ele é o pão da vida. Ele é a graça que se precisa. Ele é o homem da Galileia. Mas, entretanto, deixou seu trono. Porque ele sabia, se ele mandar mais um homem, o homem ia falhar na sua missão. Ele precisava ele próprio vir. Sabe, meus amados, os teólogos dizem que havia uma reunião lá no céu, que Deus precisava mandar alguém na terra. Quem poderia se representar? Dali que você vai dizer que Jesus disse, eu vou resgatar esses homens. Meus amados, Jesus veio para resgatar você. Olha para mim, irmãos. Tudo que você vai fazer na igreja, tudo que você vai fazer como crente, se perder essa salvação, você perdeu tudo na sua vida. Você não está me ouvindo? Deixa eu colocar essa base aqui. Tudo que você vai fazer para Deus, todo fato bonito que vai usar, se não tem salvação, você está perdido. Toda oferta que você dá, todo o dízimo que você dá, todo o trabalho que você tem, todo o conhecimento que você está adquirindo na terra, se Jesus não te salvar, você está totalmente perdido. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos encontrar em Deus é a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação não vem por causa de obras. Essa salvação é aceitar que Jesus já fez por você. O grande problema da igreja é que eles querem confiar no que fazem. Mas a salvação começa primeiro reconhecendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta vida está no Filho. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê nele não tem a vida eterna. A vida não está, meus amados, nos homens. Os homens podem te amar, mas os homens não podem te dar a vida. O teu marido pode te amar, mas ele não pode te dar a vida. A tua esposa, teu pastor pode te amar, mas ele não tem vida para colocar em você. Mas quando você crê em Jesus Cristo, a vida dele se torna a sua vida também. Me diz amém nessa sala. A redenção, meus amados, é Jesus nos trazendo de volta diante do Pai. Irmãos, eu não sei se vocês assistem assim, digamos, plenárias, onde vai se condenar pessoas. Eu estava a ver agora, parece que o tribunal deliberou, havia um problema aí com o caso de russos. O tribunal condenou. Você percebe que é um processo muito grande. Primeira coisa é acusar a pessoa. Ninguém vai ser preso sem primeiro ser acusado. E depois todo mundo que é acusado ainda beneficia-se de quê? Há um termo, presunção de inocência. Mas você sabe que os tribunais, por mais que você fale que sou inocente, meu amado, eles estudam exatamente para encontrar aonde você falhou. Você vai perceber que o Ministério Público de Angola, por mais que você diga que não estive lá, eles têm mecanismo de encontrar você. Vamos imaginar agora que você está num tribunal. Por causa dos seus pecados, você sabe que tem que ser condenado. Meus amados no Senhor, você não tem absolutamente nada a fazer para que os teus pecados sejam perdoados, a não ser Jesus entrar na história. Não existe, meus amados, nenhum pagamento. Nem $1 bilhão pode perdoar pecados. Aliás, a Bíblia está a dizer, bem-aventurado aqueles cujos pecados foram perdoados. Não, Valência, vocês estão aqui, estão me ouvindo? Estou perguntando, vocês estão aqui, estão me ouvindo? Agora você percebe, você está diante de um tribunal, e você está consciente de que você está mesmo errado. Então você vai diante do juiz, e o juiz começa a ler a sentença. E você sabe que realmente você está condenado. Depois da leitura, antes dele ditar a sentença, entra um conselheiro do juiz com um documento à parte. Diz assim, antes de ler a sentença, leia ainda esse documento, chegou agora. Só que quando esse documento entra, é um documento onde diz assim, tudo que você condenaram para ele, já está pago. Então tem um selo, tem, digamos assim, um carimbo. E este carimbo é sangue. E aonde há derramamento de sangue, há remissão de pecados. Ninguém, meus amados, é perdoado o pecado que o sangue não é derramado.
Dali que na maioria das vezes, quando alguém vai na casa do quimbanda, a primeira coisa que o quimbanda procura é derramamento de sangue. Ele pode inicialmente não te pedir sangue do teu pai, mas ele vai pedir sangue de galinha, vai pedir sangue, digamos assim, de um porco. Por quê? Porque ele sabe que todas as coisas, para funcionar no reino espiritual, há um derramamento de sangue. Jesus, meus amados, se viesse na terra e fosse da maneira como ele tinha nascido, não teríamos salvação, porque ele tem que derramar sangue, e o sangue é o testamento de que a partir de agora esses já estão limpos de toda condenação. Por isso que o apóstolo Paulo está a dizer, a partir de agora já não há condenação àqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e da morte já foi liberada pela lei da vida. Nada você faz, meus amados, se não for Jesus. E lá nesse tribunal você, de surpresa, o juiz diz assim: não tenho nada para te condenar. Irmãos, aqui tem advogados. Uma coisa é pagarem caução para você, outra coisa é te liberarem completamente. Quem paga caução, na maioria das vezes o caso está pendente na justiça. Algumas pessoas, elas pegam os documentos deles oficiais e ficam na justiça, não pode sair do país. Já ouvimos casos sobre essas. Significa que ele pode estar na casa dele, mas ele sabe que está condenado na justiça. Ele está dependente do juiz. As outras pessoas, ele não pode sair de casa, mas ele está em casa, mas é condenado. Você percebe, há pessoas depois de muita sentença, por causa da debilidade da saúde dele, em vez de ficar preso numa cela, lhe mandam para casa. Mas a casa dele está rodeada de segurança. Significa que ele está em casa, mas ele sabe que eu sou preso. O que Jesus fez não é, meus amados, digamos assim, pagar caução. Porque se ele pagasse caução, Satanás ainda tinha, digamos assim, acesso a nós. O que Jesus fez era pagar totalmente o preço. Vocês podem me dar Colossenses capítulo 1, versículo 3? Posso mesmo vos pregar o Jesus? Eu posso vos falar sobre Jesus nesta manhã mesmo? Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 13. 13. Dá versículo 12, vamos começar no 12. Dando graça ao Pai, que nos fez donos para participar da herança dos santos na luz. Nós não éramos santos. Aliás, nós não somos santos por causa do que fazemos. Nós somos santos por causa do que Jesus fez nas nossas vidas. Aleluia. Dali que o apóstolo Paulo, quando manda a carta, por exemplo, para Coríntios, ele diz assim: aos santificados que estão em Coríntios. Mas era a igreja mais pecaminosa, é a igreja mais barulhenta, é a igreja mais problemática. Mas ele diz assim: aos santificados estão onde? Em Corinto. Por quê? Porque ele sabe que não são as tuas obras, é Jesus Cristo que depositou algo a favor de você, e só você precisa receber. Até bênção é assim, meus amados. Você não merece bênção, mas a bênção vem até você por causa de Jesus. E quando Jesus entra na sua vida, você é merecedor da herança dos santos aonde? Na luz. Continua, versículo 12, 13. O qual, vamos ler, igreja. Não, está fraco. Vamos ler, igreja, vamos lá. O qual fez o quê? Nos tirou aonde? Das trevas e da onde? Nos transportou aonde? Antônio, vem. Ele estava nas trevas. Não pôde fazer nada por ele mesmo. Aliás, também já tentou, mas ele não consegue sair. Existem correntes pelas quais você não pode libertar sozinho, até que o mandatário chega até você. Irmão, vocês sabem naquele tempo o chefe disse? Lembram-se daquele tempo do chefe disse? Será que realmente o chefe tinha dito? A questão é que, como o chefe disse, não sei quem é o chefe. Como está a sair da boca de quem está perto de quem o chefe disse, nós obedecemos. Algumas vezes você próprio se quer fazer, como já te falaram, não faz, você não consegue. Mas quando vem uma ordem superior, irmãos, Angola melhorou muito. Porque havia um tempo de ordem superior. Também não sabemos se o superior era quem. Todo mundo era superior na área dele, mandava como queria.
Agora, nesse exemplo, ele está nas trevas. Ele tenta sair das trevas, mas não sai. Tenta sair do vício, mas não sai. Tenta sair do pecado, mas não sai. Tenta sair dos problemas, mas não sai. O esforço dele, meus amados Senhor, não dá resultado numa liberdade total. Como não pode resultar numa liberdade total, meus amados, todo o conhecimento que ele tem, de PhD, mestrado, licenciatura, não vai lhe ajudar a sair do problema que ele está cometido. Até que Jesus aparece na vida de alguém. E é por isso que a Bíblia está dizendo, aquele que está em nós, vieram na igreja ou vieram me assistir? Por favor. Vamos lá, vamos participar. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no... Mas quem é que está em vós? Falem comigo, quem está em vós? Não estou a ouvir, fala o nome dele, quem está em vós? Quando é que esse Jesus vem na sua vida? Não estou a ouvir. Quando é que esse Jesus vem na sua vida? Ou falem comigo. Quando é que esse Jesus vem na sua vida? Quando você lhe reconhece primeiro. Não é só aceitar. É reconhecer que eu sou pecador. Não sou nada, como cantávamos no princípio, sem Ele. E a Bíblia está dizendo, sem mim você não pode fazer nada. Muita gente não está dando certo porque deixaram Jesus para trás. Sem Ele, meus amados, somos fracassados. Mas com Ele podemos fazer proezas. E a Bíblia está dizendo, aquele que está em nós é maior que quem? Então Ele vai ordenar. Você que está nas trevas, você vai ser transportado. Ele não está dizendo que vai embora para a luz, não, vai ser transportado. Significa que há um voo pela qual Jesus entra e você também entra, somos transportados. Eu estou dizendo, no mesmo voo que você entra, Jesus também entra, somos que? Transportados. Agora vamos mudar de endereço, vamos mudar de localidade, vamos mudar de nome, vamos mudar de identidade. A partir de agora já não somos trevas, a partir de agora somos luz. Se alguém me procurar aqui, não vai me encontrar. O que andava antigamente não é mais sou eu. Aleluia. A partir de agora, eu sou uma nova criatura, porque fui levado para a luz. Você fica aqui. Você vê. É um exemplo. Por isso estou falando, já é um exemplo, porque o que eu vou dizer pode ser algo não muito. Imagina que isso é Satanás. Exemplo. Então, esse vem. Começa, fica nessa posição por causa da câmera. Fica aqui nessa posição. Posição de acusação. Você vai fazendo desse jeito, como se estivesse a acusar. Essa que está a acusar ele, pensando que esse está aqui. Estão lhe acusar, pensando que este aqui continua onde? Eu continuo no mesmo bairro, mas não estou na mesma localização espiritual. Alguém está me ouvindo aqui? Alguém está entendendo o que eu estou a dizer aqui? A localização geográfica dele pode ser igual, mas a localização espiritual dele mudou. Porque inicialmente a localização espiritual era trevas, a partir de agora a localização espiritual chama-se quê? Luz. Como ele está na luz, ele está a acusar, mas está a acusar no lugar errado. Está a perceber a ideia? Quando Satanás vem te acusar, ele está te acusando no lugar errado. Porque na verdade ele vinha me acusar quando eu estava onde? Nas trevas. Vem para cá. Ele vinha acusar quando estava onde? Nas trevas. Enquanto estava na treva, ele tem razão de acusar. Porque todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado... Oh, falem comigo, eu estou a pregar a palavra nesta manhã. O salário do pecado é quê? E todos que pecaram estão o quê? Então ele tem legalidade de fazer o quê? Por quê? Porque eu pequei. Por quê? Porque estou condenado para a morte. Só que esse não sabe que a minha localização espiritual já fez o quê? Já mudou. A partir de agora, eu estou na luz. Se ele vier para dizer assim, você é pecador, ele, meus amados, não precisa lutar. Porque este aqui já lhe venceram. Este aqui foi vencido.
Querem ver isso? Onde que foi vencido? Versículo 14. Vamos lá. Versículo 14. Em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber o quê? Remissão dos pecados. Vamos lá, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse texto não é. A Bíblia está dizendo que ele pegou a cédula que nos era contrária, rasgou aonde? Na cruz de Calvário, e ter triunfado o principado e potestade, e expôs eles publicamente. O que significa que este aqui é um inimigo já vencido. Meus amados, quando você fala de batalha espiritual, na verdade é batalha da fé. Porque espiritualmente falando, você já venceu as obras das trevas. O que você precisa fazer é batalha da fé, ou seja, permanecer na fé. O que o diabo vai fazer é tirar você na luz para te trazer de volta para onde? Só que nas trevas você não tem força. Nas trevas você não tem estratégia. Nas trevas você não tem, digamos assim, armas. Você é mais forte quando estás aonde? Na luz. Meus amados, a Bíblia está a dizer que as trevas não prevalecerão contra a luz. Muda a tua ideia quando você está a orar. Satanás, eu te expulso. Meus amados, você não está a falar com medo. Você está a falar porque você tem legalidade na luz para dizer exatamente o que você faz. Porque nós fomos remidos, resgatados, comprados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. A Bíblia fala que nós fomos comprados com um alto preço. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais o corpo e o quê? E o espírito a partir de agora. Se você ler o texto anterior, fala assim: vocês não sabem que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo e Deus habita em você? Nós, quando éramos trevas, Deus não pode habitar. Porque Deus não habita no quê? No pecado. Deus, para habitar em nós, Ele tem que nos levar na parte da luz. E na luz, meus amados, Ele tem legalidade. Pastor, algumas vezes eu minto. Mas se você está em Cristo, é batalha da fé que você está a passar. Tem que resistir ao diabo até ele fugir de você. Posso ouvir um amém nessa sala? Fala comigo: eu fui resgatado. Fala alto: eu fui resgatado. Eu fui comprado. Eu sou totalmente de Deus. Eu não estou ouvindo. Fala comigo: eu fui comprado e resgatado. Eu não sou trevas. Eu sou luz. Eu não sou de Satanás. Eu sou de Jesus. Eu não sou do diabo. Eu pertenço ao reino de Deus. Sabe que onde é que os crentes estão a cair demasiado? É que os crentes, Satanás lhes tira sempre na posição de autoridade, lhes traz aonde eram antes. E quando você te traz onde você era antes, não tem como você vencer. E ele vai continuar a acusar. Meus amados, a especialidade magna do diabo é ser acusador. Mas ele também, como é mentiroso, vai te acusar em coisas que você não fez. Ele inventa coisas que você nunca fez. Como é que eu vou confessar os pecados dos meus bisavós? Você não sei que cometeram o quê? Por que eu tenho que aceitar, digamos assim, maldição dos meus bisavós? Você não sei se eles fizeram mesmo ou não. No momento que eu venho para Cristo, meus amados, todas as minhas coisas mudaram. Se você não aceitar essa realidade, você vai continuar a ser dependente de Satanás. O que você precisa crer, olhe para mim, irmão, estamos comunicar vida. O que você precisa crer, que você tem uma posição espiritual totalmente diferente. Eu já não sou treva desde o momento que eu entrei em Cristo Jesus. A Bíblia diz: todos que estão em Cristo se tornaram quê? Nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. Go. Quickly. Vamos lá. Go. Assim que, vamos ler, igreja. Assim que, onde está alguém? Coloca o teu nome. Assim que andando que esteja, não é se, eu já estou. Se significa uma condição. Alguém é crente aqui? Alguém de Jesus aqui nessa sala? Então, por favor, coloca o teu nome. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim que eu entrei em Cristo Jesus,
Me tornei quê? As coisas velhas passaram mesmo. Passaram mesmo. Não é porque vão passar, passaram mesmo. Eu estou dizendo, passaram mesmo. Eu vou declarar, passaram mesmo. Essa é uma palavra de libertação. Passaram mesmo. Como passaram? E porque no reino espiritual não existe vazios. Tem que ser preenchido com uma outra coisa. Se Deus não preencher teu coração, Satanás é que está lá. Se o Espírito Santo não te guiar, teus pensamentos te guiam. Porque não há vazio no mundo espiritual. É por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas primeiro têm que sair. Para que depois possa dar lugar às coisas novas. Eis que tudo, algumas coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Então eu já não sou pobre. Você pode falar pobrezinho. Não, você está falando com a pessoa errada. Porque na verdade eu era pobre enquanto estava nessa posição. No momento que eu me juntei com Jesus Cristo, meus amados, eu mudei de posição. Se me falar de pobre, eu vou dizer assim, está falando com a pessoa errada, encontra outra pessoa. Ah, não, você é amaldiçoado. Não é só eu. O maldito é aquele que é pendurado na cruz. Ele se fez maldito no meu lugar para que eu tivesse a benção dele. Você está percebendo a ideia? Dali quando você ora, não pode orar com a ideia de que você é pecador. Não pode orar com a ideia de que Deus está chateado com você. Se você orar com a ideia que Deus está chateado com você, você, meus amados, dá acesso a Satanás para te condenar em coisas que você já confessou, de coisas que você já deixou para trás. Nós somos de Jesus, irmãos. Sabe, irmão, quando cheguei no aeroporto, uma coisa que eu notei foi: tem a fila dos nacionais e a fila dos estrangeiros. Ah, irmão, lá fora a gente sofre quando nos põe na fila dos estrangeiros. A fila é longa. Lá fora, você fica mesmo numa fila bem longa dos estrangeiros para verificar se os teus documentos estão em condições, não sei das quantas. Mas quando você chega em Luanda, no aeroporto, meus amados, você chegou na sua terra. Ali você só precisa de passaporte angolano. E você, a fila, meus amados, aquilo, está tudo bem, a viagem correu bem, bom, carimbam, e você entra. Mas lá fora, quando você vai, antes de carimbar, vieste fazer o quê? Está a fugir o quê? Qual é o teu problema? Tem dinheiro para ficar aqui? É muita pergunta, porque você é estrangeiro lá. Meus amados, nós éramos estrangeiros aqui. Mas quando viemos para Cristo, viemos na nossa própria pátria. Existe, meus amados, algo que fundamenta de nós permanecermos aqui. E nós não somos estrangeiros, mas em Deus. Aleluia! Aleluia! Eu não sou condenado. Eu não sou condenado. Por mais que você está fazendo projetos, não estão a dar certo por agora, não significa que Deus deixou você. Você está em Cristo Jesus. Meus amados, Deus não ouve orações de pecadores. Mas Jesus se fez pecado para que Deus se encontrasse conosco através de Jesus Cristo. Jesus, meus amados, é uma plataforma. Ele nos traz todos os pecadores aqui. E Deus nos encontra aqui. Só que quem se encontra com Deus Santo em Cristo Jesus, lhe santifica, muda a história dele, muda a sua identidade. Somos remidos, igreja. Nós somos resgatados. Você tem que voltar para casa com essa consciência de que eu não sou mais do mundo. Eu sou de Deus, ponto final. Por mais que Satanás diga coisas, você também precisa lhe responder. Está escrito também. Meus amados, para você vencer o diabo, é a partir da mente. Quanto mais palavras você conhece, mais palavras você responde a ele. Porque sempre vai usar argumentos. E os argumentos dele já foram escritos no livro da vida. Você precisa responder. Eu sou remido, totalmente liberto. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler o último texto. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Versículo 15. Versículo 14. Versículo 12. Aqui tem pérola. Versículo 11. Tenham paciência, tá?
versículo 10, vamos começar no versículo 10. Veja a palavra de Deus. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias ablações, justificações da carne impostas até ao tempo de correção. Versículo a seguir. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote. Leiam comigo esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado o quê? Não estamos ouvindo o quê? Uma eterna quê? Muito bem, continua. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais, leiam, isso é vida, leiam bem, vamos lá, quanto mais o quê? Faz o quê? Que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir-lhes ao Deus vivo. Versículo 15, é tremendo. E por isso, é mediador de quê? De um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro quê? Qual é o primeiro testamento? É do Antigo Testamento, certo? Vamos continuar. Os chamados recebam a promessa. Quem são os chamados? Que estão na nova quê? No Novo Testamento. Vamos no versículo a seguir. Tremendo. Porque onde há testamento, onde há quê? Tem que fazer o quê? Em que momento é que os filhos recebem a herança de um pai? Não estou a ouvir. Quando é que recebem a herança? Enquanto o pai está vivo, o que é que acontece? Não há herança. Certo? O Novo Testamento entrou em vigor quando? Então vou te perguntar, o Novo Testamento entrou em vigor quando? Quando o testador morreu. Quem é o testador da nova aliança? Está a perguntar, quem é o testador da nova aliança? Versículo a seguir, que vamos terminar aqui. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Jesus, se viesse na terra e não morresse, ele não teria deixado o Novo Testamento. O Novo Testamento é em vigor quando ele próprio, como uma ovelha imaculada, vai para a cruz e ele morre. A partir dali existem quê? Novo Testamento. Mas esse Novo Testamento é uma redenção eterna. Nós não somos condenados, igreja. Espero que o Espírito Santo te ajude a compreender o que estou a falar hoje. Nós não somos condenados. Nós estamos numa aliança superior, aliança mosaica. Nós estamos acima das leis. Ele proporcionou isso para que a gente vivesse a vida dele. Meus amados, se Jesus morresse e não perdoasse os nossos pecados, não teríamos nenhuma graça de estar na presença dele. Nós éramos dele, pecamos, mas ele veio. Irmão, lá em casa você pode ler versículo 18, você pode colocar aqui. Muito obrigado a vocês, obrigado mesmo. Obreiros, obrigado. Tá? Versículo 18 aqui. Por isso também o primeiro não foi consagrado. Moisés, quando fez o primeiro testamento, ele consagrou através de quê? De sangue. Então o segundo também tem que ser consagrado com quê? Com sangue. Prezados irmãos, em nome de Jesus,
A redenção trouxe consigo 3 benefícios. O primeiro benefício da redenção chama-se perdão dos pecados. Dali que vocês percebem, ninguém ousava chamar de Deus Pai no Antigo Testamento. Todo mundo chamava El Shaddai, Elohim, dava um nome pelo qual se revelava a Ele. Jesus, quando veio em Mateus capítulo 6, versículo 9, Ele disse: quando orarem, digam: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ninguém chamava de Deus Pai, porque Deus, na verdade, ninguém tinha crido no Filho dele. Para você se tornar filho de Deus, meus amados, não é frequentar a igreja, não é fazer parte do coral, não é fazer parte, digamos assim, de alguma área da igreja. Para se tornar filho de Deus, você precisa entrar numa porta, e Ele é a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Sem Jesus não há salvação. Pode ter igreja, mas sem Jesus não há salvação. Pode ter ajuntamento de pessoas, mas sem Ele não há salvação. Primeira coisa é perdão dos pecados. Segunda coisa, meus amados, é a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus, meus amados. Ninguém vai para o céu sem Jesus. Ninguém. A vida eterna está nele. E a terceira coisa tem a ver com as bênçãos pelas quais nós temos beneficiado através dele. Meus amados, quando alguém se torna crente, é a melhor decisão que a pessoa pode fazer na sua vida. É a melhor decisão que você tomou se você é crente. Porque além dos teus pecados, o teu nome está escrito onde? No livro da vida. Depois desta vida aqui, tem outra vida à nossa espera. E aquela vida só se vai com o carimbo do sangue de Jesus. E a outra tem a ver, meus amados, com as graças que nós temos. Antes eu era treva, agora sou luz. Sabe? Aquele cego de João capítulo 9. Jesus lhe curou. Era sábado. Começaram a perguntar: mas quem te curou? Disse: um homem chamado Jesus me curou. Mas você não sabe que hoje é sábado? Disse: não sei. Só sei que eu era cego. Agora posso ver. Lhe levaram num grupo de sacerdotes. Chamaram o pai dele. Esse mesmo é teu filho? Disse: esse é meu filho. Ele é grande, pode lhe perguntar. O pai também tinha medo de lhe condenar. Mas quem te curou? Disse: Jesus. Tudo que o homem não queria ouvir é a palavra Jesus. Mas você não sabe que ele é pecador? Ele repetiu novamente educadamente: eu era cego, agora posso ver. Lhe levaram na reunião dos santos, ou na reunião dos sacerdotes. Este homem aqui diz que foi curado, e é no sábado. Mas você não sabe que aquele que te curou é pecador? Ele bravou. É essa maneira que você precisa bravar com Satanás. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego, agora posso ver. Falem mal de todas as coisas, não permita que falem mal de Jesus que salvou a sua vida. Porque na verdade o que vai acontecer, se ele é branco ou não, eu não sei. Só uma coisa que eu sei, que o negro também não fez nada para mim, nem o branco fez nada para mim. Mas ele saiu do céu, veio para a terra para me salvar. Meus amados do Senhor, toquem tudo que vocês quiserem, mas não toquem no Jesus Cristo que está dentro de mim. Porque vocês podem roubar tudo que vocês quiserem, tudo é externo. Mas, meus amados, aquele que está em mim é muito maior do que aquele que está no mundo. A um dado momento a paz regressa, a graça regressa, a bênção regressa e a família é restaurada. Por quê? Porque ele está dentro de você. Você pode ter todas as coisas, meus amados, do mundo, mas se não tiver Jesus, alguma coisa está errada em você. A remissão, meus amados, é uma das doutrinas mais importantes da vida cristã. Sabendo de que nós éramos pecadores e pela sua misericórdia Ele nos trouxe a vida e perto de Deus. Ele é o nosso reconciliador. Dali quando você vir para a igreja, ama Jesus de todo o seu coração. Não lhe dá metade da tua vida, lhe dá toda a sua vida. Não lhe dá coração, lhe dá a vida toda. Como disse alguém, Jesus não é cardiologista para ficar apenas com o coração. Ele precisa de toda a sua vida. Corpo, alma e o teu espírito. Aleluia, fala comigo: eu sou de Jesus. Mais alto, fala comigo: eu sou de Jesus. Remissão dos pecados nos mantém diante de Deus como o pecado não tivesse
existido. Jesus disse, chegou a hora, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no monte, nem em Jerusalém. Porque eles tinham lugares específicos para adorar. Nós não. Nós podemos adorar em qualquer lugar. Sabe quando você está a tomar banho, você pode adorar Jesus e Ele está com você lá naquele lugar. Nunca Ele nos deixa e nos abandona. Prezados irmãos, o que acabei de pregar nesta manhã é a doutrina fundamental pela qual nos mantém sentados em Cristo Jesus. Somos remidos. Tira essa linguagem pecadores arrependidos. Meus amados, eu era pecador, agora sou de Jesus, ponto final. Eu aprendi isso quando era muito mais jovem. É que me mantém firme na fé. É que faz com que qualquer coisa que aconteça, eu não tenho como recuar mais. Meus amados, já não temos como voltar para as trevas. Nós somos da luz e ponto final. Ninguém nos tira dessa vida. Aleluia. Como diz aquele, ninguém nos tira dessa vida. O que nos cuia, você não sabe aquilo que nos cuia. Ninguém nos tira dessa vida. Nos cuia mesmo, irmão, no Senhor. Aleluia. Nos cuia mesmo, aleluia. Você percebe que alguém está doente, a cura dele vem. Alguém acabou de pecar, digamos, o perdão dele vem. Alguém está triste, o Espírito Santo é o consolador. Quando você está mal na vida, de manhã ele te acorda. Dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Meus amados, viver sem Deus é perder metade da tua vida na terra. Precisamos de Deus para todas as coisas das nossas vidas, porque nós somos dele e ponto final. Faça da tua casa, casa de Jesus. Faça da tua vida, vida de Jesus. Faça dos teus pés, os pés de Jesus. E toda a sua vida para Ele. Que Deus abençoe esta palavra no vosso espírito. Aleluia. Perdão dos pecados. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós somos justificados, completamente justificados.